Agora foi. Graça e paz, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Estamos aqui, né, mais uma vez. Como eu sempre falo, o Senhor é bom e o diabo não presta, né, amados? Vamos chutar a cabeça do capeta aqui, porque o Senhor nos deu poder para isso, né? Então, agradeço a todos em nome que estão aqui. Eu estou com a pastora Ellen Cristiano, que atendeu nosso convite, nosso primeiro podcast. Estamos remotamente aqui, né, no online. Que Deus abençoe cada um, abençoe a vida da irmã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Graça e paz, irmã, seja muito bem-vinda, né, no nosso canal, em nome de Jesus. Que Deus abençoe cada vez mais o seu ministério, a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Shalom, pastor. Shalom, eu recebo, e para mim é uma honra estar aqui com o pastor, com todos vocês, né? Participando de mais um podcast, trazendo aqui essa experiência para que o nome do Senhor Deus seja exaltado através das nossas vidas. É uma honra estar aqui com o senhor, viu, pastor Evandro? Muito obrigado, irmã. Que Deus abençoe a nossa vida, em nome de Jesus, né? Que o Senhor tenha trabalhar em nossos corações. Cada um tem um testemunho a ser contado em que Deus tem feito a obra do Senhor em nossas vidas, que o Senhor nos chamou para nós falarmos e pregarmos o Evangelho de Cristo, né? Estamos aqui não para fazer número, mas para quanto mais vida nós podemos saquear do inferno e levar para os céus, é melhor ainda, né? É verdade. Irmã, me conta um pouco do seu testemunho, daquilo que o Senhor Deus tem feito, fez na vida da irmã, na infância da irmã, né? Que o testemunho da irmã está sendo bem marcado, muito cogitado no YouTube também, onde que entra nos estúdios de podcast aí, a irmã tá em alguns aí, né, irmã? Amém, glória a Deus, né? Deus, ele é tremendo nos seus feitos, né? Ele faz uma promessa e ele cumpre, né, pastor? Eu te confesso que eu nunca pensei em estar, né, em canal de telecomunicação, nunca pensei. Só que o Senhor falou que iria fazer para soprar o nome dele através de minha vida, para que o nome dele fosse glorificado. E aí nós estamos, como o senhor falou, né? Deus está enviando e a gente vai, nós vamos chegar aonde o nosso Deus quiser nos enviar, para a glória dele. Amém. E eu vi também, mano, nos podcasts que a irmã tem falado, que da infância da irmã, sobre aquilo que Deus tem feito, da onde que Deus tem tirado a irmã, né? Hoje, eu creio que quantas almas a irmã já tem resgatado, roubado do Glória a Deus. inferno e Glória a trazido Deus. para a luz do Senhor Jesus Cristo, né, irmã? Glória a Deus. É uma alegria, pastor, porque quando o pastor está falando aí de almas resgatadas do inferno e trago para Cristo, Cristo, quando ele vai nos usar, ele começa primeiro em nós, né? Então, a primeira alma que ele resgatou foi eu. E aí, agora, através do que ele fez e tem feito, porque nós somos obra dele, que ele continua operando. Através dessa obra, nós estamos aqui para a glória dele e muitas pessoas assim que relataram que através do canal do YouTube, dos vídeos, estava ali procurando no YouTube vídeos de fazer feitiço e quando deparou com um testemunho que se rendeu a Cristo e está conosco em hoje. Mas tudo começou, pode falar? Não, pode falar. Tudo começou, eu fico, assim, prestando atenção como que Deus, ele trabalha nas coisas que o inimigo utiliza como maldição, Deus transforma em bênção. Tudo começou com o meu nascimento, tudo começou com uma aliança entre meu pai e minha mãe, que era uma aliança de julgo desigual, né? Tudo começou com uma aliança de julgo desigual. O meu pai, filho de um pastor presbiteriano, minha mãe, filha, né, de uma família dentro da crença romana, e ali eles se conheceram, e o meu pai, por um breve momento, pastor, abandonou ali a sua fé, né, deixando ali os ensinamentos que o meu avô Agripínio trouxe para ele, minha avó Maria Joana, e ali, por determinado momento, pela carne, pelo coração, ele se envolveu com essa mulher por causa da carne mesmo e deixou de lado o princípio divino. Ali, contraindo ali o matrimônio com a minha mãe e vindo ali ter uma filha que Ellen Janaína, eu, né, Ellen Cristiano, nascida no dia 2 de 78, nasci ali no Hospital São Francisco de Belo Horizonte. E aí, dentro desse nascimento, nesse dia 2 de fevereiro, que é intitulado pelas religiões afro-brasileiras,
como o dia de Iemanjá, ali nascia eu, e uma enfermeira vira para minha mãe e diz para ela: olha, a sua filha nasceu no dia de Iemanjá, e sendo assim, a sua filha, ela vai ser uma menina linda, maravilhosa. Faz uma homenagem para Iemanjá, para a Rainha das Águas, e coloca um dos nomes da sua filha. Então, nós sabemos que tem alguns nomes que essa entidade, esse espírito maligno, né, se intitula com esses nomes, e ali essa enfermeira deu essa dica de colocar Janaína. Minha mãe, não conhecedora da palavra, e muito menos do significado dos nomes, achou bonito e aceitou. Assim sucessivamente, meu pai já correu para o cartório para registrar esse nome. A partir do dia 2 de fevereiro de 78, estava ali nascendo uma criança e sendo, entregando a Iemanjá como homenagem, colocando o nome da Iemanjá nessa criança em homenagem à Rainha das Águas, que é um dos principados, né? O tempo passa, aquele lar disfuncional, pastor, porque todas as vezes que nós abandonamos a Deus, os princípios divinos, todas as coisas vão se perder, né? E o meu pai ali, por um momento de carne, de carnalidade, de sentimento, né? Ele, então, deixa de lado todo o ensinamento que ele recebeu e começa a envolver, ficar ali entrelaçado por esse relacionamento. Nasci e ali aquele lar estava ali aparentemente tudo muito bom, mas começaram-se os problemas, começaram-se as brigas, começaram-se as disfunções, começaram-se, assim, os ataques, tanto verbal como físico. Nesse período, o meu pai continuou ali, foi embora para São Paulo, recebeu uma proposta para trabalhar na Volkswagen do Brasil, ali em São Bernardo dos Campos, chegou até ser supervisor do Luiz Inácio Lula da Silva, tá, pastor? Na época, ele chegou a ser supervisor. E Ô, louco, irmão. ali, chegou a ser... Ele teve um cargo bom, então, né? Teve. Meu pai foi para São Paulo como metalúrgico, como Meu Deus. metalúrgico. E aí, só que meu pai sempre foi muito inteligente, um homem muito batalhador, e Deus tinha uma promessa com meu pai. Então, Deus dava muitas oportunidades para ele. Meu pai foi um homem que trabalhou em empresas grandiosas, ele teve tudo para ser um homem bem-sucedido, e, na verdade, um homem de Deus, né? Um homem, assim, usado por Deus para cumprir o propósito dessa geração. Mas ele preferiu olhar os desejos do próprio coração. Triste, tem pessoas, pastor, que dizem assim, ó, quem tem promessa não morre. Tem pessoas que declaram, né, quem tem promessa não morre. Meu pai tinha tantas promessas e não viveu as promessas. Entendi. Não viveu. Né? Então, como eu estava dizendo, meu pai teve a oportunidade de trabalhar na Volks e ali, de repente, como metalúrgico, e chegou a ser a supervisor do Luiz Inácio Lula da Silva. Enfim, Ô, pode falar. ô, irmão, um exemplo. Aí o seu pai teve tudo isso. Hoje eu vou congrego numa igreja presbiteriana renovada, Sim, e pelo menos aqui na igreja que eu congrego, né, prega uma palavra boa. O meu pastor, né, que a sim, gente é pastor auxiliar lá junto com ele, ajudando, como um corpo de obreiro, é uma palavra boa que ele prega. sim, E a sim, maioria das igrejas presbiterianas não tem uma palavra, elas são, pelo menos a renovada, ela é boa. Eu gosto de estar sim. lá junto com os irmãos. E mesmo assim, ele não quis ouvir a palavra do Senhor Deus. É como aquela palavra que fala que o semeador saiu a Semear. semear a palavra, né? Sim, sim, É sim. uma parábola. Então, nem tem pessoas que a semente vai cair no lugar rochoso, em meio aos espinhos, as tentações desse mundo, os prazeres desse mundo, vai ali tirar essa palavra. O meu avô, pastor, regente, avô Agripínio, pastor da presbiteriana e regente de coral, sempre foi um homem muito íntegro, mas o fato dele ser íntegro, muitos dos filhos não conseguiram continuar mantendo o que ele ensinou. E o meu pai foi um deles. Por causa das paixões carnais de jovem, ele se enredou em um relacionamento, um jugo desigual. E acabou tendo um resultado muito ruim. Em um relacionamento, irmã, com um jogo desigual, não é bom para ninguém, nem para um, nem para Não, outro.
nem para aquele que, na verdade, nem aquele que quer compromisso com a palavra de Deus, e nem aquele que não quer, tanto aquele Exato, que quer, tanto aquele que não quer. Na verdade, exato. Paulo já fala isso, né? Que nós não Sim, vivemos em julgo desigual. Eu acho que até é difícil, a pessoa que quando está num julgo desigual e acha que consegue levar a outra pessoa, se não tiver base bíblica ali firmada na palavra, não consegue. não consegue. E o senhor falou uma coisa muito interessante, porque como o senhor falou que não é bom nem para um nem para outro, a minha mãe sofreu demais. E a minha Sim, mãe, sofre. sofreu demais. Durante muito tempo, ela disse: por que que ele não pregou a palavra para mim ganhar para Jesus? Pois Entendeu? é. Então, assim, ele preferiu se corromper, descer de onde ele estava e se sujeitar à idolatria, se sujeitar aos deuses pagãos, do que ganhar lá para Jesus e ter uma vida transformada. Mas, enfim, o tempo passou, a vida ficou muito boa em São Paulo, trabalhando numa empresa muito grande, né, reconhecida, tínhamos apartamentos, né, em São Bernardo, Santo André, mas ali a nossa casa era muito boa, em termos de finanças, né, de conforto, nossa vida era muito boa, porém não havia paz, não havia harmonia, não havia alegria, não havia nada, era briga todos os dias. Ele chegava do serviço, ele saía do serviço, ia para o bar com a turminha lá, e quando chegava em casa era muita briga, era muita discussão e até agressões. Eu nasci nesse contexto, com 2 anos de idade, eu presenciava dessa forma brigas, agressões, gritos e muita tristeza, até que o casamento deles ruíram, né? Ruíram e terminou aquele casamento e minha mãe, né, decidiu me trazer para Belo Horizonte, me pegar ali, saímos de São Paulo, viemos para Belo Horizonte. Então, agora ela estava decidida a cuidar da vida dela e me deixar na casa de tios. O tempo passa, da casa de tios, fui para a casa de avós, Santa Maria de Itabira, no interior de Minas Gerais. E chegando ali, na casa ali dos avós, um contexto, assim, de muita idolatria, pessoas ali que me acolheram, né, com alegria, né, meu avô um homem muito íntegro, mas num contexto de muita idolatria. Então, eu saio daquele lugar onde tinha tudo para dar certo e começo agora a traçar, viver uma vida nova, porém, uma vida sem sentido. Todos aqueles que deixam Deus em segundo lugar, Satanás vai lhe armar laços e ciladas, para quê? Para que mude o projeto de que Deus tem para essa pessoa. Muitas das vezes, né, Deus tem um projeto maravilhoso, mas devido às concupiscências do coração, essa pessoa deixa de lado o projeto de Deus para se enredar na sua própria vontade. Aí Satanás arma-lhe ciladas. E aquilo que estava bom fica em ruínas, né? Que na verdade, Quando... que na verdade, né, irmão, eu sempre falo, né? O inimigo, ele tá procura, ele tá atento, né? Buscando a quem possa tragar, ele tá atento. Se ele achar Sim, uma ponta solta ou algo que não seja, que na verdade que seja fraco, que naquele para ele, no modo de ver é fraco, ele vai querer devorar. é verdade, é verdade. E ali, meu pai, ele nunca mais ele voltou à presença de Deus, nunca mais. Então, aí ele foi para um lado, minha mãe foi, me deixou na casa dos meus avós, também foi viver a vida dela, na promessa de que voltaria para me buscar, para continuarmos a nossa vida. Isso nunca aconteceu, nunca conseguiu. Mas ali agora eu começo a crescer naquele contexto onde eu começo a ver cultos, eu começo a ter experiências espirituais, eu começo a ter um desenvolvimento espiritual a ponto de olhos abertos começar a ver a manifestação das trevas. O medo tomou conta, a perturbação, paralisias do sono eram terríveis. Eram dias de que, assim, a voz dizia para mim, olha na fechadura da porta. Quando eu olhava, eu via o mundo espiritual todo aberto. Eu via aquele exército de negros, assim, de roupas negras do lado de fora, com cavalarias, como se fosse uma infantaria, e eu entrava em desespero, eu tinha um medo terrível. Via muitas imagens de homens vestidos de bata preta, sabe, arrastando correntes ali naquele vilarejo, naquele povoado, e era dia e noite uma perturbação terrível, sabe?
Ó, pra ver, irmã, quando eu era pequeno, meu avô tinha falecido, igual umas coisas que eu falei que no testemunho da irmã, que é igual algumas coisas que se passou. Sim. Nós não era conhecedor da palavra, a gente vivia no lado, né, com idolatria, tanto candomblé, quanto a catolicismo, tudo. Sim. A minha avó, ela praticava esses atos, praticamente ela foi quase uma mãe de santo e disse que trancou o corpo, Uhum. igual aqueles troços que eles falam lá, que eu não vou saber explicar, a irmã vai saber explicar bem melhor que eu. Eu também, quando eu era pequeno, quando a gente não tinha, o exemplo, não tinha conhecimento nenhum. Pequeno você não tem conhecimento, você tem conhecimento Uhum. daquilo que seu pai e sua mãe falam. Sim. E meu avô tinha falecido e nós estávamos tudo na casa da minha avó, um tempo de férias. O meu avô apareceu para mim sentado do lado da minha cama e a gente não era conhecedor da palavra. E minha avó falava Uhum. assim: quando aparecer alguma coisa, imagina, alguém que faz ocultismo ou praticamente era uma mãe de santo, ensinava, quando aparecer, é só rezar o Pai Nosso. Aquele tempo a gente falava rezar, né? O Pai Sim. Nosso. E até ele sabe disso, que não é de Deus Uhum. para usar o Pai Nosso. Sim. Verdade. Né? É verdade. E aí, aquele cenário ali, né, caótico ali, crescendo ali, diante de tantas coisas acontecendo, tantas coisas ruins, eu tinha um conflito muito grande, porque, afinal de contas, eu estava ali agora num cenário longe do meu pai e da minha mãe, eu não sabia o que estava acontecendo, e tudo que tinha para mim ali era dor e perturbação. Eu sentia muita dor e muita perturbação. Fui crescendo, o tempo passou, meu pai resolveu ir no interior me buscar para que eu pudesse estudar. Com meus 14 anos, ele foi lá me buscar novamente, conversar com meus avós, e pediu meus avós para eu vir para a cidade grande para continuar os estudos, porque ali não tinha recurso para eu dar sequência, né? E quando eu retorno para Belo Horizonte com meu pai, fomos morar, né, no bairro Fernão Dias, de Belo Horizonte. E ali o meu pai, trabalhando já na Mendes Júnior, né, porque ele trabalhou em muitas empresas, Volks, Fiat, GE, Mendes Júnior, General Motors, Mendes Júnior, Mannesmann. Então, eu já estava trabalhando na Mendes Júnior, meu pai, ele adquiriu um caminhão e falou, ó, nos meus intervalos eu vou fazer mudança. E ele foi fazer uma mudança, teve uma chamada e foi fazer uma mudança. Quando ele foi fazer uma mudança, era um pai de santo que estava contratando o serviço dele. Ele saindo ali, em determinado lugar, segundo ele desceu, quando ele foi puxar o freio, foi brusco, e ali uma das imagens caiu e quebrou a cabeça, chamada pombagira. Aí quebrou o pescoço. Ali ele chega em casa, naquele desespero, ele chega em casa ali, preocupado, e dizendo para mim, filha, 7 anos de azar, estou perdido, estou perdido. Eu perguntei por Eita, quê. Ele falou, estou perdido, 7 anos de azar. Eu falei, por quê, pai? Ele falou, é porque aconteceu isso, isso e isso. Eu quebrei a cabeça da imagem do Pai Santo. Eu falei, não acredita nessas coisas não, pai, isso não tem nada a ver. E ali passou, nem deu quase meia hora, pastor. A campainha tocou. Quem estava no portão? Esse Pai Santo. E aí, esse homem estava ali para fazer um convite. Olha só o convite. Ó, senhor Cristiano, até o senhor, imagino. o senhor não precisa de pagar a minha imagem, basta ir em uma apenas sessão lá na nossa reunião hoje à noite. E vamos ficar kits. O Ô, meu pai, irmã, um sim, exemplo, igual o que a irmã falou. Desculpa atrapalhar a irmã no sim, raciocínio. Mas se a irmã não acha que o inimigo em si que fez plano, que tentou plano para ganhar a vida da irmã? com toda certeza. Porque lembra lá atrás, no dia 2 de fevereiro? E Sim. o inimigo ele traça tudo muito bem traçado. Ele colocou uma enfermeira, porque, pastor, na verdade, o adversário, ele não é soberano. Ele só vai operar aonde tem espaço para ele. Então, para que ele entrasse na minha geração, na minha vida, ele já estava atuando na vida dos meus pais, mas para que ele tivesse total direito legal, ele tinha que ter uma entrada. E qual foi a entrada que ele achou?
através do dia que eu nasci, no dia 2 de fevereiro, usou uma enfermeira para sugerir o nome de uma Iemanjá, a minha mãe, sem conhecimento, adotou aquilo ali, foi a entrada que ele recebeu. Né? O pior é que isso tudo aí vai refletindo e ele vai, quer dizer, ele vai estreitando os caminhos para poder de novo a irmã entrar no eixo dele, no caso. Exatamente. Exatamente, aí com 2 anos isso. Aí no período da infância toda, aí eu estava dentro de um contexto de muita idolatria, de muitas crenças de banho, de bendição, de muitas crenças de tomar passe. Eu estava nesse contexto, entende? Não era explicitamente, mas havia ali essas práticas ali meio que obscuras. E quando chega a minha idade de 14 anos, ele cria uma situação dentro de uma mudança ali. Aliás, acontece aquela mudança e ele tira proveito, cria uma situação para ele continuar tecendo a teia que ele já vinha desde lá de trás. E aí o meu pai, quando esse moço, né, falou para ele, meu pai achou ele maravilhoso, muito educado, muito gentil. Esse moço foi embora, era um homem muito educado mesmo, né? E esse moço foi embora, quando ele foi embora, meu pai disse, tá vendo, filha? Tá vendo, Nina? Ele é maravilhoso, nós vamos lá hoje. Falei, não, pai, hoje não, eu tenho prova. Não, você vai, nós vamos pedir sua professora para aplicar depois, enfim, né? E aí, quando foi à noite, nós estávamos nesse lugar. Quando nós chegamos nesse lugar, pastor, uma das coisas que eu tinha uma carência absurda era a falta da minha mãe e do meu pai. Eu tinha uma carência de mãe profundamente, porque eu fui desligada da minha mãe assim da noite para o dia. Da noite para o dia, eu queria. E acabou, o vínculo foi cortado. Então, quando eu cheguei naquele cenário, a primeira coisa que aqueles demônios fizeram vinham ser se apresentando como minha mãe em outras vidas. E ele dizia para mim que ele iria cuidar de mim, porque eu nunca tive uma mãe, e a partir daquele momento, ele iria ser a mãe que eu nunca tive. E, inclusive, citou algumas necessidades que eu vinha ao longo dos anos tendo, e ele disse, eu vi você passando isso, e eu vou te ajudar. Ou seja, a Bíblia diz que o anjo de Deus acampa-se ao nosso redor, né? E Satanás ao derredor. Se ele está ao derredor, ele está ali vendo o que está acontecendo, né? Por isso é verdade. E o pior é que o povo, irmão, não acredita nisso. Pois é. O povo hoje em dia está brincando de uma certa forma que acha porque os crentes falam que Jesus vai voltar e nunca volta e acaba se cada vez mais indo para um lado que não é para ir. É não verdade. acredita que o inimigo das nossas almas está querendo roubar a nossa vida. É Muitos não verdade. acreditam nisso. Ele entra por brecha, é igual eu sempre falo, ele procura um pano podre. Depois que ele abrir um buraco, ele vai arrebentar tudo para poder entrar. Só basta uma brecha. Exatamente. E a palavra vem falando, né, que esse príncipe desse mundo já cegou o entendimento de muitos. Então, o príncipe desse século já cegou. Então, por isso que muitos, eles ficam ouvindo e não acreditam. Por quê? Porque também é muito mais interessante para eles agirem, ter algo que satisfaça os desejos dessa terra, dessa carne. Porque as pessoas, na verdade, elas querem um caminho largo, elas querem coisas que saciam o ego, satisfazem, né? E esquecem que o amanhã vai ser doloroso. Esquece que amanhã nós vamos prestar conta de tudo. Então, aí atua o engano de Satanás com a vontade do homem, muitas das vezes, querer viver os prazeres dessa terra, né? E ali, nesse contexto, quando chegamos ali, que aquele engano todo, aquele espírito maligno ali falando tantas coisas, aquilo ali encheu meu coração. Na época, era uma menina de 14 anos, com muita carência, com muitos traumas, com muitas dores, com muitas perturbações, com muito vazio. E aquele inimigo trabalhou ali, porque Satanás sempre vai trabalhar aonde tem uma carência humana.
Eu costumo dizer que a gente tem que tomar cuidado com o coração, tem que deixar Cristo trabalhar em nosso coração, para preencher nosso coração, para não ter falta. Porque aonde tem carência, Satanás vai dar uma cartada, uma oferta, vai apresentar algo, e se tiver ali um lugar vazio no nosso coração, ele vai aproveitar dessa situação, né? Sim, ele aproveita de tudo, na verdade, né? Na verdade, ele age nas emoções, né, irmã? Sim, Na carência, na falta, tanto de um sim, pai, como de uma mãe, como de um marido ou de uma esposa. Então, sim, ele vai agir na falta, na carência e na emoção daquele exatamente, indivíduo, da pessoa em si que está passando por alguma necessidade, né, é emocional. verdade. Quando nós olhamos para Mateus 4, né, pastor, a gente vai ver nosso querido Jesus ali passando por um período ali de, de jejum. Então, ou seja, a carne dele tinha fome. E Satanás oferece o quê? Ele apresenta o quê? Né? Sim, sim, sim. Então, Ele né, oferece transforma, tudo, né? é, Verdade. transforma essas pedras em pães. Verdade. Peraí. Primeira coisa, vamos matar essa fome, vamos saciar essa fome, vamos suprir sua Sim. necessidade. Então, ele vai vir querendo suprir necessidade, mostrando que ele vai te dar algo que você está precisando agora. Mas Jesus, ele vem nos falando que o compromisso dele não é para agora, é para sempre. Jesus traz um compromisso conosco para sempre, saciar nossa alma, para que nós não venhamos ter sede. Satanás, ele vem trazendo uma oferta para matar a fome agora. Jesus quer nos saciar para todo sempre, né? E na verdade a pessoa, igual a irmã falou de Mateus, o inimigo na verdade viu que Jesus, no último dia sentiu fome. Então ele estava Sim, ao redor de Jesus. Se o sim, homem sentiu fome, o filho do Deus Todo-Poderoso sentiu fome, vou agir nessa brecha, né? exatamente. Exatamente. E como Satanás sabe que o humano, o ser humano, a carne é imediatista, então ele aproveita o que o senhor falou, as brechas. Se o ser humano é imediatista, porque as pessoas, tudo que nós olhamos, nós queremos para ontem, né? O ser humano quer rápido, quer, né? Passa por um processo, não suporta passar o processo, tem que vir resposta rápido, tudo é rápido, né? O ser humano, de forma geral, gosta das coisas muito rápidas. Então, Satanás tira proveito disso. Quando nós estávamos ali naquele lugar, foi isso que Satanás me ofereceu. Ali tinha uma dor muito grande em mim. E eu queria muito ali minha mãe por perto. Satanás trouxe ali uma proposta, digamos assim, fique comigo, eu vou ser sua mãe. E assim, e falando absurdos, eu sou sua mãe de outras vidas. E assim, a pessoa quando não conhece a palavra, a falta do princípio bíblico é a destruição da raça humana, né? A falta do princípio bíblico, conhecer a verdade para ser liberta, a destruição. Sim, Porque se eu conhecesse a palavra, eu saberia que era Satanás, mas como eu não sim, conhecia, né? sim. Como eu não conhecia, eu achava que era uma reencarnação de alguém que veio cuidar de mim. Olha para você ver, né? Na verdade, muitos acreditam isso hoje, irmão. Que Pois acredita é, que existe a reencarnação. Eu estava vendo uma cantora esses dias nas redes sociais, que ela deixou de cantar para acreditar após vida, de olha que para você ver. porque perdeu o pai, porque perdeu a mãe, né? E acreditou em uma ilusão que o inimigo criou na Pois é. cabeça dela. Não, e isso é tão sério, porque ele já vem tecendo, né? Igual estou contando aí, que ele vem tecendo lá de trás, né? Desde lá de trás. E para o senhor ver que a coisa é tão séria. O inimigo, quando eu falo que ele começou a fazer em mim quando eu nasci, na verdade ele já começou fazendo através do meu pai. Sim, Porque o meu pai era a pessoa que estava indo na igreja, mas ele não deixou Cristo entrar no coração dele. Então isso é muito sério. Havia um vazio nele ali que ele achou que ele ia preencher com uma mulher. sim. Eu Então, falo que assim, eu sim, sempre falo que o convertimento, na verdade, a conversão não é uma vez só, é todo dia. sim, é verdade. É todo dia é uma escolha, todo dia você tem que escolher Cristo. Não é É só uma vez que verdade. você entregou sua vida e pronto, acabou.
né? É E igual que a verdade. irmã falou, conhecereis da verdade, a verdade vos libertará. Sim, né? Então, então ele sempre vai trabalhar nessas bases, né? Que são as necessidades humanas. Então, Satanás ele não vai vir com novidade. É sempre a mesma coisa. Se a gente ficar atento, a gente vai perceber. A questão é o que o pastor falou. A questão é o distanciamento da palavra, a questão é não querer se alinhar a Deus. E aí, quando nós afastamos, nós não queremos, aí nós ficamos aí à mercê das forças das trevas. Nesse contexto, ali já com meu coração totalmente ali voltado para aquele lugar, aquele ambiente muito escuro, muito estranho, aquelas velas acesas, aquele tanto de imagem naquele lugar, muito negro aquele lugar, muito escuro, aquele ambiente estranho, mas ali, eu estava estranhando, mas ali eu vi duas coisas que me é, mexeu comigo e me fez entender naquele momento que Deus estava ali. Primeira coisa, todas as imagens da igreja, da minha avó, estavam ali dentro. Todas as imagens, todos os santos estavam ali naquele Uhum. altar. Primeira coisa. Uhum. Quando eu olhei aquelas imagens, eu falei, os santos da igreja da vovó está aqui. Então, eu me Entendi. familiarizei. Segunda coisa, pastor, quando me chamou de filha, eu sou sua mãe. Então, esses dois pilares aí, sabe, foi aonde que o inimigo pegou para me aprisionar. Então, quando acabou aquela sessão ali, aquele evento ali, né, espírita, eu já estava com o meu coração totalmente rendido a eles, porque ele já tinha trabalhado no meu emocional. Aí, quando saímos daquele lugar, eu já saí querendo voltar, e meu pai comentando, e eu falando que queria mais, enfim. O tempo passou, eu continuei, prossegui, meu pai não quis mais, ele viu que ali era ruim, né? Ao passar do tempo, ele começou a observar que aquilo ali não era bom, como tinha sido oferecido a nós, mas eu estava ali já rendida porque me pegaram pela emoção, pela necessidade, pelo sentimento. E eu já estava ali agora desobedecendo meu pai, faltando da escola para estar ali naquele ambiente, todas as reuniões. Ali naquele lugar era uma reunião de centro espírita e uma reunião de ocultismo. Ali funcionava dois níveis de cultos, tá? Dois níveis de culto. O primeiro andar era o culto das religiões afros, que é a mistura da Umbanda com a Quimbanda. É o mesmo que misturar Candomblé com Umbanda. Ou seja, Brasil com África. No segundo andar, era o lugar dos rituais, era o andar dos rituais. Então, tinha as classes que ia pedir, um ditado popular, uma macumbinha, tinha a classe que ia pedir, sabe, um ritual. Complicado, né, irmã? Bem complicado. Isso, Porque o mundo, o povo tá tudo na ilusão. Chega sim, num ambiente desse, igual que o inimigo trabalhou na vida da irmã, no caso, para tentar iludir. Quando chega lá, a irmã chegou como fala, algo familiar que lembrava onde que a irmã, a avó as sim, imagens, as coisas, e o mundo em si acha que não tem nada a ver. Já entrei em debate que é só Deus na causa para dar vitória, porque não entende que até a imagem preta lá que eu costumo falar para não, que a gente tem gente que até que tem medo de falar igual abertamente, igual eu e a irmã tá falando. Não uhum, discriminando, quem quer ir, vá. Mas sim, quem sim, quiser vir, venha também para esse lado. Que aí eu sim, falo, não tem como. A fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor, e cada vez mais que nós ouvimos, nós sabemos que o mundo que nós vivemos de ilusão, hoje nós somos o sal e a luz deste mundo. Só que chegou verdade. um ambiente familiar que a mãe encontrou lá. É verdade. Então, assim, o inimigo, ele não é sábio, mas ele é inteligente, estrategista, Sim, sim, né? Ele é sim. estrategista. Então, ou seja, esse ambiente familiar, aí aconteceu um terceiro fato. O meu avô tinha me criado dos meus 7 anos até os meus 14 anos. Eu tinha uma paixão por esse avô, que ele ficou no lugar do meu pai, ele fez o papel do meu pai. Ok. Esse avô faleceu, os meus familiares enterraram ele,
E naquela época, pastor, não tinha celular. Então, ninguém avisou, ninguém conseguiu fazer contato com meu pai para falar que meu avô tinha falecido. Ou seja, meu avô foi enterrado sem eu vê-lo, sem ir para o velório. Então, eu fiquei com uma mágoa muito grande no coração. O que o inimigo fez? Começou a manifestar naquele lugar, dizendo que era meu avô que estava voltando querendo vela. Querendo vela. Ô, minha netinha, sabe? Nina, Genuína, acende uma vela pro vô. Então, ou seja, começou, assim, me envolveu totalmente, me enlaçou nas emoções totalmente. Então, ali naquele contexto, eu já estava emocionalmente rendida. Aí, primeiro andar, tinha aquele culto afro, segundo andar, tinha o culto oculta, do ocultismo, né? Tinha algo mais pesado no segundo andar. E ali, o tempo foi passando, eles começaram a dizer que eu era uma pessoa que tinha uma chamada no mundo espiritual para ser uma líder espiritual. Aí eles começaram a dizer... Eles acertaram ao mesmo tempo erraram, né, irmã? Na verdade, eu acredito que eles sabiam, mas eles queriam tirar proveito, né? Sim. Eles queriam tirar proveito, né? Acho que eles, assim, eles já viam o movimento de Deus, por quê? Eu sou neta de um pastor. Sim. Então, Deus, com toda certeza, já tinha aí uma promessa dentro dessa linhagem, né? Eu sou a única neta que o Senhor levantou como líder, sabe? Uma única neta, única filha. Então, assim, não tem outros na linhagem da minha família paterna que sabe se posicionar, e nem na minha família materna. Então, ou seja, eu imagino que o inimigo tenha visto os movimentos e começado a querer ganhar campo para tentar impedir de Deus manifestar o que Deus tinha para manifestar, o que hoje tem acontecido. Então, ele começou a traçar o quê? Ah, não, você é uma pessoa que você tem uma autoridade espiritual, você é uma pessoa que tem uma luz espiritual, você tem como que ele dizia? Você tem um poder de persuasão e você vai dominar as pessoas, você vai governar. Então, eu quero te usar. Então, o primeiro convite dele foi o quê? Vem para cá porque você é médium. Então, você agora precisa desenvolver sua mediunidade. Primeiro ponto. Aí começou esse trabalho de desenvolver a mediunidade. Depois você vai ser uma cambone. E ali foi subindo. Nesse tempo, pastor, o que aconteceu comigo, dentro de mim? Uma pessoa que agora não tem pai, não tem mãe, os pais deixaram para lá, não era ninguém. Meus familiares lá, minha avó dizia assim, você é ninguém, você é uma peste, nem seu pai nem sua mãe te quis. A sua avó falava isso? Falava, nem seu pai nem sua mãe te quis, você fica aqui me dando trabalho. Na hora que ela ficava com raiva, ela falava isso e assim, aquilo ali doía muito. Então, o que acontece? Eu cresci nesse contexto de ser nada. Aí, daqui a pouco, eles chegam e começam a me mostrar que eu era alguém. Aí eles começam a me mostrar que eu era alguém né, que eu podia me tornar alguém importante, que eles iriam fazer de mim alguém importante, ou seja, dando para mim um valor a qual eu não tinha recebido antes. Se a irmã parar para pensar, é a mesma artimanha que eles fizeram com Jesus, irmã, em Mateus 4. Se colocou Jesus tudo, se me adorar, me servir, tudo isso aqui eu te dou. E na verdade, eles usam a mesma, não que falando que a irmã é Deus, alguma coisa, sim, mas as estratégias não mudou. Sim, verdade, verdade. Olha só, um dos pedidos deles para mim foi o quê? Se você me entregar a sua alma, eu vou te fazer uma modelo conhecida no mundo inteiro. Então, ou seja, é bem isso, em outras palavras, é isso, né? Se prostrados me adorares, te darei, os reinos, te darei tudo. Né? Então, o que o pastor falou, se repete de forma diferente, mas se repete as mesmas propostas. Se repete as mesmas propostas.
Então, o tempo passou, eu comecei ali a ser treinada, comecei a ser trabalhada, comecei a ser preparada com livros, ensinamentos, todos os rituais que iam fazer, eles pediam para me chamar, para eu estar junto, estar participando, me ensinando, me treinando. Ali eles começaram a falar que eu tinha uma desenvoltura para ser uma pessoa a nível de uma líder, de uma bruxa, que aí eu ia conseguir manipular pessoas, eu ia ser uma pessoa de grande influência na Terra, dentro da bruxaria. Tá. E aquilo ali encheu os meus olhos. O tempo foi passando, ali a gente fazendo trabalhos, fazendo feitiços, feitiços para destruir casais, feitiços para esfriar casal, feitiço para fazer crianças ficarem perturbadas dentro de casa, para dar briga entre casais, feitiço para colocar câncer nas pessoas, feitiço para colocar enfermidades, feitiço para trazer perturbação mental nas pessoas. E fomos naquele processo. Fomos naquele processo. E cada vez mais eu estava enlaçada, agora eu não conseguia sair mais dali. O que acontecia comigo? Meu pai já estava ficando apavorado em me ver sendo transformado em um monstro. Aí ele começou a querer me impedir de continuar. Eu comecei a confrontá-lo, bater de frente. Até o dia que eu dei o nome do meu pai e da minha mãe para aqueles demônios matarem. Oxi. Pegaram? Até o dia que eu dei o nome dos meus pais. Peguei o nome dos meus pais, eles me pediram, e aí eles falaram comigo que iria tirar do meu caminho, falei que podia, porque eles estavam me dando muito trabalho, minha mãe era uma pessoa que tinha me abandonado, na minha mente era uma revolta, o meu pai Na verdade, eles perturbaram a mente da irmã para a irmã poder fazer isso, né? Exatamente. A minha mãe, o meu pai era uma pessoa que vivia se opondo, né? Ele brigava comigo para eu andar direito. Só que na minha mente, naquela época, ele era meu opositor número 1. Então, assim, e aí eu comecei a criar aquela revolta, porque também o meu pai era uma pessoa que não me deixava aproximar da minha mãe. Então, a revolta aumentou. Então, comecei a pegar o nome deles, dar para aqueles demônios falarem que ia botar eles no lugar deles e matá-los. Complicado, né? Tá tudo certo. O que o ser humano sem Deus não faz? E que o ser humano sem Deus não faz? O ser humano sem Deus, nós vemos tantos crimes bárbaros, nós vemos tantas coisas acontecendo, existem coisas que são manipulações diabólicas, mas outras são seres humanos que ali até pensaram para fazer e deram lugar para o inimigo. Mas, independente se foi o inimigo usando ou se foi a pessoa que pensou e maquinou para fazer, essa pessoa que é casa vazia vai ser dominada pelas trevas, ainda que seja por possessão, ainda que seja por influência, né? Possessão Sim. ou influência. Então, o ser humano sem Deus é uma raça que não vale nada. Sem Deus, nós não valemos nada. Um exemplo, se a irmã acha que o inimigo, que uma pessoa, eu tenho minha convicção e sei que sim, que ele faz isso também. Uma pessoa sem Deus, o inimigo consegue matar? Sem Deus? Sim. Tá. Uma pessoa sem Deus, o inimigo consegue matar. Agora tem uma questão. Se Deus tiver um projeto na vida dessa pessoa, Deus vai trabalhar para livrar essa pessoa. Foi o meu caso, como muitas outras Sim. pessoas. Tem que ter propósito, tem que ter propósito. o Senhor e chamou. Né? Tem que Agora, ter. uma pessoa que chamou, o Senhor Jesus Cristo chamou, e a pessoa não quis ouvir, aí o inimigo pinta e borda. Pinta e ceifa mesmo. Igual no meu caso, eu até costumo dizer o seguinte: Deus teve misericórdia de mim, porque eu nunca ouvi a palavra, pastor. Eu era uma pessoa tão atribulada, eu tinha o cabelo na cintura vermelho, era tanto demônio em mim que as pessoas passavam do outro lado da rua. Então, ninguém tinha coragem para pregar o evangelho para mim. Então, ou seja, eu não ouvi o evangelho, as pessoas não chegaram para falar de Cristo para mim. Então, essa pessoa, Cristo falou, olha só, eu não sou injusto, então vou dar ela a oportunidade. Agora, é o que o senhor falou, uma pessoa recebe a oportunidade, rejeita, recebe outra, rejeita, recebe, Satanás vai ceifar. Vai ceifar. Vai fazer arruaça, porque ele tem um pouco tempo, né? Sabemos que ele está com pouco tempo na Terra, e o máximo de pessoa que ele levar com ele, para ele é lucro. Sim. Ele, na verdade, ele é arquiteta planos, né, irmã? E, na verdade, a pessoa ele age no interesse da pessoa. Qual é o interesse? Na falta, na ilusão de querer, vamos lá, riqueza,
um casamento abençoado, e Sim, começa a iludir de uma forma, arquitetar planos que a pessoa, quando vai ver, já está envolvida, e tudo que se faz, toda ação tem uma reação, né? E às vezes a pessoa não quer pagar o preço como algo que ela mesma procurou, né? é. Muitas pessoas chegavam lá para pedir a gente ajuda porque, ah, não, eu estou com um casamento com problema. Ah, não, eu quero sair do casamento, eu quero ficar com amante. Ah, não, eu quero matar fulano, entendeu? Aí a pessoa ia lá, pagava. Sabe o que eu acho interessante, pastor? As pessoas iam lá, pagavam caríssimo, caríssimo. As pessoas pagavam para comprar né, os utensílios, os elementos, ainda pagava a mão de obra. Aí, quando a gente chega na presença de Deus, as pessoas falam assim: mas Deus não precisa de dinheiro. Para dar uma oferta, as pessoas estão questionando. Então, por aí nós vemos a dureza do coração do ser humano. A dureza do coração do ser humano. É lógico que a Bíblia fala que nós temos que dar de bom grado, ninguém é Sim. obrigado. Um Mas coração generoso. quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos observar que o nosso amor não pode estar no dinheiro, o nosso amor não pode estar nessas coisas da terra, tem que estar no Senhor. E se o nosso amor está no Senhor, nós somos generosos com tudo aquilo que envolve a Cristo, tudo aquilo que Sim. envolve o Evangelho. Nós vamos ser generosos. Então, assim, eu ficava vendo absurdo, naquela época, 95, 96, um trabalho custar R$ 3.850, E era muito dinheiro da época. pensa, é muito dinheiro. Então, a gente começa a observar que as pessoas, elas têm também uma tendência a amar mais as coisas dessa terra, amar mais o mundo. E ali naquele período que eu estava ali naquele lugar, muitas obras malignas foram feitas. Por exemplo, vou te dar uma obra aqui que foi feita, que eu acredito que os servos de Deus, as pessoas precisam de ficar atentas. Nós trabalhávamos muito com osso de defunto, buscando o osso de defunto lá no cemitério, para raspar o osso do defunto, para preparar o pó de pemba, para preparar o material para colocar na comida, na bebida, das pessoas que estavam desapercebidas. Eu era uma pessoa discípula de Satanás, porque aonde eu entrava no restaurante, aonde eu entrava na lanchonete, qualquer lugar que eu entrava, eu já entrava com meu pozinho. Aí o senhor me pergunta assim, mas por que você fazia mal para as pessoas sem conhecer? A gente saía como discípulo, nós saímos como discípulo. Os filhos das trevas, quando a Bíblia diz que eles são mais prudentes que da luz, é exatamente em todos os sentidos, porque os filhos das trevas, antes do dia clarear, eles já estão posicionados para fazer o mal. Os filhos da luz ficam Sim. tentando entender ainda, dormindo no ponto. Deus, então a gente já estava posicionado como soldados, como exército ali. Como exército para quê? Para semear o mal. Por quê? Porque alguém já tinha traçado para as nossas vidas tudo que tinha que ser feito, toda atividade. Satanás ali já trazia para nós, através daqueles líderes espirituais, fulano vai fazer isso, ciclano isso, Bertano isso, vocês têm todas aí as atividades para fazerem, todas as obrigações para fazerem. E a gente cumpria tudo. E por que na presença de Deus, muitas das vezes, não dou conta, é muita luta, sabe? Então, os filhos das trevas são, de fato, mais prudentes. Então, a gente precisa de atentar para isso. Não é porque o diabo luta muito com a gente. A Bíblia diz que eles eram derrotados. Nós somos mais do Sim. que vencedores. Nós Sim. somos mais do que vencedores. Agora, tudo aquilo que a gente dá muito crédito é que vai reinar na vida da gente, né? Na verdade, a Bíblia até fala assim que tudo que eu tenho medo me acontece. Tem gente que tem medo do inimigo, mas não tem medo, não tem temor de Deus, irmão. Eu É fico doido verdade. por isso, porque tem gente que se esquece que o Deus que ela serve é muito mais forte ou melhor do que Exatamente. qualquer Exatamente. outra coisa. Não existe outro para Exatamente. substituir.
tirar proveito de alguma coisa que não é dele. Ele quer Verdade, roubar. verdade. Então, nesse processo, pastor, foram muitas vidas destruídas. Eu vi muitas coisas lá dentro. Eu vi pessoas sendo curadas de AIDS, HIV, mas tirando a AIDS daqui e colocando no outro lugar. Tirando a AIDS daqui e colocando o câncer no outro lugar. Entendeu? Eu vi Sim, ali o homem que eu eu lembro o acredito nome nisso dele também. até hoje, sabe? E Sim. muitas coisas acontecendo assim. Eu vi pessoa morrendo, dormindo, porque foi pago para um espírito ir lá sufocar a pessoa dormindo, sabe? E tem gente que não acredita, tem gente, eu acho assim, irmã, tem coisa que, do sono lá, né? Sufocamento do sono, algo. Sim, Eu acho que tem gente que, crente hoje, né? Que vão colocar crente, até o diabo é, né? Crê, estremece, mas não obedece. sim. Então a pessoa é crente também, não Uhum, obedece, quer andar por caminhos que não é do Senhor, é simpatizante da fé muitas das vezes, não sim, generalizando ou criticando quem faz esse tipo de coisa, mas tem gente que não quer compromisso. Foi lá, achou sim. bonito o movimento do ser uma igreja pentecostal, ser uma igreja neopentecostal, ser uma igreja tradicional. Ela foi lá, achou bonito daquilo lá e aceitou Jesus como Salvador, mas É não quer verdade, compromisso com o Senhor. O é inimigo pinta e verdade, borda e a pessoa é não é verdade. liberta. Ela acha que ela é liberta, mas acho que em si ela não é liberta. É verdade. Eu estava trazendo um vídeo, pastor, sobre isso que o senhor está falando, com um nome diferente, mas é isso aí. É sobre maldições hereditárias. E aí as pessoas falam, não tem maldição hereditária. Eu estava trazendo uma explicação sobre isso. Gente, a maldição justamente é a consequência da desobediência. É Na simples. verdade que A consequência da desobediência. a obediência quebra a maldição, né, irmã? É a maldição. Que Então, se eu não obedeço, eu vou ter a consequência de espíritos agindo na minha vida, gente. É simples. A Bíblia é simples para ser entendida à luz do Espírito Santo, para a gente entender que temos que ter um compromisso. Se não tivermos, nós vamos ter consequência. E isso não é porque Deus está impondo para a gente. São leis, né? São sim, princípios. São princípios. E, ou seja, né, se você trabalha, você come. Se você não sim. trabalha, você não come, né? É simples. E nesse processo, pastor, foram muitos rituais, foram muitas investidas, como, por exemplo, investida para destruir a casa de Deus, para destruir a igreja, foram 4 pactos, pacto de sangue, pacto de sepultura, pacto de alma, pacto de casamento, sabe? Assim, aprofundei tanto, muito envolvimento com desenvolver terceiro olho, de mexer com o chakra, de mexer com manipulação mental. Hoje nós vemos aí tantas crenças filosóficas tratando aí, né, crenças como, né, não sei se eu posso falar aqui alguns nomes, mas assim, crenças filosóficas, aonde trabalha a evolução da mente, o poder mental, aonde vem mexendo com isso, que é tudo misticismo disfarçado de filosofia. Aonde vai levar o homem para longe de Deus, vai levar o homem para caminhos tortuosos, aparentemente caminhos bons, caminhos do bem, né? Na Então, verdade, é a ilusão que ele cria, né? Ele fala que é um caminho bom, e na verdade não é caminho bom nada. É um caminho de é, ilusão, um caminho de uma miragem falsa, como se tivesse um deserto. exato. Então, assim, como Lúcifer, né? Foi anjo, então ele vai se passar por um anjo mesmo, vai se passar por uma bondade, é aquele falso amor, né? Então, assim, eu enredei por essas coisas, comecei na Umbanda com Quimbanda e fui subindo o grau. Quando eles viram que eu estava dedicada, desenvolvendo, eles começaram a me instruir, é, prepararam uma pessoa da França, né, uma bruxa, para me treinar, preparar estudos, começaram a trabalhar comigo, até a questão da hipnose. Eu manifestei hipnose sobre pessoas. Então, assim, isso é muito sério. Aí, por que o apóstolo Paulo vem nos ensinando que nós temos que colocar o capacete da salvação, vestir Sim, a armadura? Por quê? Porque o povo de Deus tem que ser prudente como a serpente, gente. Temos que ser. sim. Na verdade, muitos que estão dormindo, irmão. É o que o Paulo fala, né? Tem muitos que dormem. E dormem Sim, mesmo.
Então, não só não dá inocência, eu acho. Que acha que tudo é bonito, tudo é lindo e vai vivendo, e na verdade não cuida nem da sua salvação. Sim, E e quando é alguém, verdade. e quando alguém prega, fala da verdade, não quer viver a verdade. É verdade. E a verdade é que esse caminho é de muita dor. Eu estive nele durante muitos anos e, aparentemente, essas pessoas que estão aí nesse caminho, eles vão falando, tá falando do meu guia, tá falando disso, aí compra a briga, mas, no fundo, eles são todos sofredores, Sim, sim. Tem né? muitos hoje em dia, irmã, agora a irmã falou de 4 pactos. Tem gente que não sabe. Sim, Eu sim. vi muitas das coisas que a irmã falou, eu já pesquisei algumas coisas, e Uhum. às vezes a pessoa não sabe. O inimigo quer tudo seu. Jesus não, só quer que você É, adore ele em espírito e em verdade e confesse sua fé publicamente, que é o ato do sim, batismo, o ato de falar eu aceito Jesus como Salvador, e ele não pede sim, nada em troca a Jesus. O inimigo é não, verdade. pediu 4 pactos para a irmã. E E não é aí, só para a irmã, várias outras pessoas também fazem isso. ele me pediu 4, todos foram muito sacrificantes, tá? Desses 4, ele me pediu meu filho para comer o meu filho, tá? Eu grávida do meu filho, ele falou que era para eu abortar, que ele queria comer o meu filho, o feto. Ele pediu, e no final, se Cristo não tivesse chegado, pastor, eu não estaria aqui. Igual para a irmã ver, no Antigo Testamento tem o povo fazia o ritual de criança, matava e o som de tambores para abafar o choro das crianças. E hoje em dia ele quer fazer a mesma coisa. Ou eu tenho o costume de falar que ele mudou um pouco suas estratégias porque o povo tá meio light, né? Antigamente Uhum, você via nas igrejas, mais as coisas acontecendo, culto de libertação. Cadê os sim, cultos de libertação nas igrejas? verdade, Cadê chegar? verdade, É um ou outro que faz um processo de libertação que tem êxito, outros não têm e nem começa a fazer. é verdade. Então, se Cristo não tivesse tido misericórdia de mim, hoje eu estaria já aguardando o juízo final, mas para condenação, porque eu cheguei a entregar minha alma. Cheguei a entregar minha alma. Então, assim, eu tinha uma morte preparada. Eu já sabia que eu ia morrer com 18 facadas para eu morar onde eles iam me levar. Eu estava Então, ouvindo isso, assim, eu tava ouvindo isso que a irmã falou num podcast que a irmã foi, de Minas Gerais, eu acho. Que 22 facadas? 18 facadas, não é isso? 18 facadas. Então, assim, o inimigo é tão astuto, pastor, que eu tinha tanto medo de faca, eu tinha trauma de faca, e mesmo assim eu aceitei morrer assim. Então, ele trabalha tecendo a mente do ser humano, ele trabalha tecendo a mente do ser humano. Então, assim, a misericórdia de Deus, ela é maravilhosa. Eu tive atitudes abomináveis, tá? Eu tive atitudes abomináveis. O homem que não conhece a palavra de Deus, ele vira um monstro, ele vira um bicho. Eu me tornei um bicho. Se não fosse a misericórdia de Deus, eu não estaria aqui. Em nada eu me ensoberbeço, em nada, porque eu reconheço a cada segundo que, se não fosse pela misericórdia de Jesus, eu não estaria aqui. Porque eu sei o profundo buraco que eu enfiei, que Satanás me enfiou, e eu fui com as duas mãos. Por quê? Começa muito bonitinho, começa muito certinho, mas quando vai ver o final é caminho de morte. Então, Irmã, veio uma pergunta aqui na minha cabeça aqui, né? Uma pergunta que eu acho que, não sei se, eu creio eu que não, mas no meio evangélico, o testemunho que a irmã conta, já teve represária, irmã? teve, Já? teve, já. Ô, sério mesmo? Infelizmente, infelizmente, Sério, infelizmente, irmã? infelizmente. Não dá para Teve como acreditar. tem, né? Teve como tem, Ah, mas infelizmente. acho que a pessoa, nasceu em berço evangélico, às vezes não conhece muitas coisas. É, E e para eu, que nem conheça também, não dá lado para o inimigo usar para que é, viva em Cristo. infelizmente, teve, tem, e assim, eu olho e eu simplesmente eu entendo que ou é uma pessoa, é um nécio, ou é usado por Satanás. E aí eu simplesmente eu falo, bom, que o Senhor Jesus faça a obra a tempo para a pessoa acordar. Porque é triste você, igual eu falei para uma pessoa, eu não estou falando de uma coisa que eu vi, eu tive lá.
Eu não preciso dar ibope para Satanás. Eu estou aqui para dar ibope para que o nome de Jesus seja glorificado, para as pessoas entenderem que lá é mentira, aquelas pessoas que estão lá, para dar tempo delas saírem de lá. Para dar tempo, assim como eu tive tempo, Jesus me deu tempo, para que essas pessoas tenham tempo também, porque é muito triste. Pastor, não tinha uma noite que eu deitava minha cabeça no travesseiro e acordava bem, pastor. Eu acredito. Acredito porque Todas tem as gente que não tem experiência nenhuma, irmã. Sim, Eu já vi, tenho experiência, já vi meu pai, o inimigo tentar matar meu pai na facada. Eu já vi meu pai tentar se enforcar dentro do banheiro. Nós tentar cortar, não querendo ganhar crédito em cima do testemunho da irmã, mas trocando essa experiência. Eu sim, já vi sim. muita coisa que às vezes a pessoa que está ouvindo esse podcast hoje, que estamos tentando evangelizar o coração da pessoa, acha que a gente está criando uma história da carochinha, mas não é. Sim, verdade. Né? Então, assim, é muito sério. Eu deitava para dormir, eu acordava, quando eu abria os olhos, eu pensava, por que que eu acordei? Porque era tão ruim existir que eu pensava, por que que eu acordei? Então, eu tentava, todos os dias eu planejava uma forma de me matar. Todos os dias eu planejava uma forma de tirar minha vida. Eu tive envolvimento, pastor, isso é muito sério. Eu tive envolvimento com um espírito chamado Veludo, ele é um Drácula. É um demônio Drácula, sugador. Ele manifestava comigo em forma de um morcego. E ele, lá dentro, aonde que eu servia, ele tinha pacto de casamento com uma das mulheres lá, que essa mulher, ela era branca de tanto que ele sugava o sangue dela. Ele não era anêmica, era tanto ele sugar o sangue da abençoada. Uhum. Então, assim, é muito sério, é muito sério. Esse espírito, aonde eu ia, esse morcego me acompanhava. Esse morcego me acompanhava, porque ele manifestava em forma de morcego e depois ele materializava. Então, assim, aonde ele chegava, os lugares que tivesse lâmpada, vidro, trincava. Então, eu dormia com esses espíritos passando a mão aqui no meu rosto, cabelo, soprando o meu rosto, mexendo em mim. Eu falava para eles aqui, você está aqui, movimento, igual, por exemplo, movimenta esse quadro, deixa eu te ver, porque nem sempre eles me deixavam ver. Às vezes eu via, mas às vezes não. E por eu ter uma carência muito grande, então eu sempre queria que tivesse alguém perto de mim. Eu queria ver perto de mim. Aí eu pedia, sabe? Então, assim, o mundo espiritual é muito real, é muito real. Quando o apóstolo Paulo vai nos ensinar sobre as armas, para a gente não lutar contra carne e sangue, é para a gente ficar ligado Sim. mesmo, Sim. para a gente ficar atento. Existe um povo que o Senhor, ele quer salvar, mas nós, como igreja, nós precisamos de acordar do sono profundo. E tem muitos perecendo aí porque nós dormimos, né? Como Efésios 5,14 vai dizendo, desperta tu que dormes, Pois é. né? Então, assim, há uma guerra espiritual muito grande. Jesus já venceu toda essa guerra, né? Jesus já venceu. Só que precisa de pessoas dispostas, pastor, ninguém chegou para mim para pegar o evangelho. Que na, que na O senhor verdade, consegue irmã, conceber isso? sabe o que acontece hoje dentro das igrejas? A pessoa convida para ir para a igreja. Mas não. Vamos lá na minha igreja hoje. Mas não chega a falar de Jesus para a pessoa. Exatamente. Era isso que eu sentia falta. E sabe quem me chamava para ir para a igreja? A vida deles estava pior do que a minha. Entendeu? A vida deles, as filhas estavam andando mais nua do que eu. Aí Sim. falavam assim: vamos lá na igreja, vamos lá na igreja. Mas que igreja? Essas pessoas que servem Satanás estão cauterizadas. Elas não precisam de ouvir convite para a igreja, elas precisam de ouvir Jesus. Porque do caminho da casa para a igreja, Satanás pode ceifar. Mas se ouvir sobre Jesus, aquela vida se salva. Se ouvir sobre o sacrifício de Cristo, sobre reconhecer Jesus como o único suficiente Salvador, ali tem um espaço ali que dá tempo da pessoa se arrepender. É lógico que, né, nós temos que levar a pessoa para dentro do aprisco,
Mas, em primeiro lugar, é falarmos do que o sacrifício que Cristo fez para nos dar a oportunidade. Ninguém nunca, pastor, chegou para mim e falou. Por isso, eu imagino que Cristo me deu a oportunidade. Porque não valia nada, mas Cristo, com certeza, olhou para mim e falou, não, vou dar ela uma oportunidade, porque é uma coitada. E como que Jesus chegou na vida da irmã? Como que foi o encontro real com Jesus? Nesse período todo, comecei a fazer trabalho, começamos a fazer trabalho para uma igreja próxima que estava lá desse lugar. A senhora queria fechar a igreja, irmã? Nós fizemos trabalho por 3 meses para fechar a igreja. Nós tínhamos E no 70. final da conta, fechou a igreja? Na a igreja virou sede. A igreja virou sede. O lugar de ritual fechou, foi despejado. Toma! As portas do inferno podem prevalecer contra a casa de Deus. Não. Então, e ali, nesse período, começamos por quê? A igreja nos incomodava, atrapalhava. Começamos a perseguir essa igreja porque era como se fosse a 100 metros de distância, numa rua de trás, a igreja estava, mas parecia todas as vezes que tinha reunião nossa lá, as irmãs cantando, estava dentro do lugar, aquela barulhada, mas que parecia que tinha 100 pessoas lá. Mas era igreja pentecostal, né, irmã? Era pentecostal. Tanto barulho, O barulho é pentecostal. Orando, cantando, aquela confusão, e os bichos rosnando. Quem estava para descer não conseguia descer, quem estava para ir embora não conseguia ir embora, e era uma fusaca, atrapalhava a reunião do cão toda. Aí começamos a traçar um projeto para fechar essa igreja. Aí toda semana nós entregávamos ali um tipo de ritual para fechar. Ou seja, na porta da igreja, ou seja, na mata, ou seja, na encruzilhada, ou seja, no cemitério. A gente estava ali inovando. E tem outra, viu, pastor? Os filhos das trevas inova, viu? Os filhos das trevas inova. Faz coisa diferente para chamar a atenção do Deus deles. Tá? Imagina. E aí nós ficamos nesse ciclo 3 meses. O que aconteceu? Um certo dia, o proprietário desse lugar, desse imóvel que esse líder espiritual alugou, porque esse líder espiritual ele era pai de santo, mago e bruxo. Ele não era só pai de santo, mago e bruxo. Aí, esse proprietário falou assim, olha só, eu tenho até o dia 5 para me pagar o aluguel até meia-noite. Se não pagar, eu vou querer o imóvel. Esse homem falou para o centro de Macumba. Falou para o centro. Esse homem pagava 2 meses adiantado, tá? Tem lógica, uma pessoa que paga 2 meses adiantado, aí do nada o outro chega e fala isso com ele. Não faz lógica. Não faz sentido. Porém, nós já estávamos semeando vento. Nós estávamos fazendo o trabalho para fechar a igreja. Nós estávamos perseguindo o povo de Deus. Então, quem semeia vento, colhe o quê? Tempestade. Ai, meu Deus do céu, é bom ouvir isso, porque você sabe que ele não tem força nenhuma e acha que tem, né, irmã? Sim, a gente só tem que ter cuidado, a única coisa que a gente tem que ter cuidado é fechar as brechas. Exatamente. Ele não entre. O resto você não pode ter medo de nada. A única coisa que você tem que ter é temor a Deus. É verdade. E aí, nesse ciclo todo, trabalhando contra a igreja, fizemos trabalhos pesados. Ali, nesse período, eu acabei ficando grávida do meu filho. Aí, meu pai me pôs para fora de casa, fui morar com o pai do meu filho, um homem endemoniado igual eu era também, os dois tudo endemoniado, virou aí tudo deu endemoniado. ruim, né? Aí virou tudo endemoniado. Eu já estava numa fase que eu não incorporava, porque se você sobe de nível de patente sacerdotal, né, no campo espiritual, não entra aqueles demônios mais. Aí agora a pessoa fala direto com o demônio, ele não entra no corpo da pessoa. E aí eu já não incorporava, mas fui morar com esse homem, com o pai dos meus filhos. Quando eu fui morar com o pai dos meus filhos, em um determinado, não deu um mês, pastor, aí começou uma semana sequencial manifestar demônio em mim. Eita. Começou a manifestar demônio em mim. E nessa altura, eu ali com a barriga grande, de demônio manifestado. Demônio chegava 10 da noite, outro dia chegava meia-noite e ia embora só 6 horas da manhã. Bebia as bebidas do homem, batia no homem, fumava o cigarro do homem, virava aquela fusaca, e ele dizia para mim no outro dia, na hora que o demônio ia embora. O demônio ia embora na hora que queria. Aí ele falava assim, você precisa, eu não aguento mais, você mandado embora do serviço. Aí um dia ele falou assim, já sei o que eu vou fazer, vou te levar na igreja da minha mãe.
Ele falou? Falou, vou te levar na igreja da minha mãe. Aí eu falei, não, não vou na igreja, não. Ele falou, vai, se você não for na igreja comigo, eu vou te largar. E na E como, época, e como que chegou a igreja no coração dele e ele não ia para a igreja? Falei, quando ele mais ia, precisou. ele não ia para a igreja, mas a mãe dele era dessa igreja. A mãe dele era fervorosa, é até dia de hoje. Ela é Na igreja fiel. que vocês tentaram fechar. Isso. Ela é fiel, é uma igreja Deus e Amor. Essa irmã liberalina é fiel, E a Deus é fiel. Amor é boa em oração também. Não que as outras não sejam, Ih, mas a igreja Jesus, Deus é Amor é pioneira em oração. de oração, igreja de oração. Então, essa irmã da Deus e Amor sempre foi fiel, todos eles ali nunca tiveram compromisso, os filhos dela, o marido dela, mas ela fiel ali com o Senhor. Na hora que o negócio esquentou, porque o senhor sabe que na hora que o negócio esquenta, o povo procura os crentes, né? Ô, você procura, tá bonito. Ainda bem, Né? né? Graças a Deus por isso. É. Aí, na hora que esquentou, ele falou: vou te levar na igreja da minha mãe. Aí eu falei: não, não, não. Ele pegou e fez a pressão dele lá e tá tudo certo. Botei um vestido lá e fomos lá para a igreja. Quando chegou 100 metros de distância aqui, eu olhei de lá da distância da avenida aqui, eu olhei a igreja que eu lutei durante 3 meses para fechar. Aí eu Eita falei, Deus. Aí eu peguei e falei com ele, não, ali eu não entro, não. Ele falou, entra? Eu falei, não, não entro, não, ali eu não posso, não, ali eu não vou, não, não, ali eu não vou, não. Ele falou, vai, se você não for, você vai embora de lá de casa hoje, vai arrumar casa pra você ir embora, morar. Nessa altura, meu pai já tinha me posto para fora de casa. Eu não tinha para onde ir. E aí foi aproximando daquela igreja, pastor, foi aproximando, e eu fui sentindo uma coisa ruim, fui sentindo uma coisa ruim. Quando atravessamos a avenida, que entramos na portinha, uma igreja de 20 cadeiras. Pensa uma igreja pequenininha, humildezinha. Aí esse homem, eu parei na porta, mas eu vi tanto fogo no lugar, eu senti tanta coisa, vontade de sair correndo, e ele dizendo, entra. E eu falando, não, não vou entrar, entra. Quando eu cheguei na porta que ele me deu um empurrão, falou, entra. O pastor que estava lá no altar, dirigente, e ele falando, orando em línguas e pá, 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 pá. Quando eu olhei aquilo, era como se fosse um tiro de metralhadora. Pá, 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 pá. Eu não vi mais nada. Eu já não vi mais nada. E ali depois eles falaram que o espinho da serpente me pegou, que eu joguei todas as cadeiras para cima. Eu sei que quando eu voltei ao normal, o cabelo estava para cima e eu perdida, sem saber o que eu estava fazendo ali. A irmã me botou no banco e falou assim: ô irmãzinha, eu vou lá buscar um copo d'água para a irmã. Uma obreira falou. Quando ela foi buscar o copo d'água, de repente uma voz veio e falou: arrogante, arrogante, te trouxe aqui para beijar o chão dos meus pequeninos. Porque quando levantaste contra eles, não foste contra eles que levantaste, mas contra mim, o Senhor dos Exércitos. Aí eu senti, parecia que minha carne ia derreter, e eu comecei a gritar com a mão na cabeça, e ali essa irmã, quando voltou com a água, o que foi, minha filha? Eu falei, a voz falou isso, isso e isso aqui, a voz falou, e eu sentindo um pavor tão grande, eu sabia que parecia que minha carne ia derreter. Quando aí ela pegou e falou assim, o que foi? Aí eu contei para ela, ela falou, Jesus está te chamando. Jesus está te chamando para aceitá-lo, você tem que aceitar Jesus essa noite, minha irmãzinha. Jesus está te chamando, minha irmã. Pastor, naquele dia, o pastor fez o apelo, a irmã me empurrou lá para frente, eu fui para o livre e espontânea pressão, eu fui comer, eu Ô, fui Jesus, salvo livre, como que é? livre e espontânea pressão, porque eu fui com medo de morrer, ué. Ué, aí lembrou das facadas, né, irmã? Ô, Jesus. Estava com medo de morrer, porque Lembrou aquilo que das eu estava. facadas agora, né? Então, aí fui com aquela espontânea pressão, com aquele medo, cheguei lá para confessar a Jesus, aí estou lá repetindo as palavras do pastor, de repente, a mesma voz virou e falou assim, agora conta que vocês fizeram um trabalho para fechar a minha casa, essa igreja. Aí eu falei, não. Aí eu comecei, o pastor falando e eu repetindo, já não estava nem sabendo mais o que aquele homem estava mandando eu falar, só pensando que a voz estava me falando. Eu falei, não, não posso, não posso, esses crentes aqui é tudo doido, a gritaria que eles arrumam, eles vão me linchar aqui dentro. Se eu falar que eu fiz macumba para eles, eles vão me linchar aqui dentro. Eu não posso falar. A voz firme comigo fala
que você e outros fizeram um trabalho para fechar. Pastor, quando eu falei, aquela igreja foi toda renovada, foi toda avivada. Aquelas irmãs que estavam ali, que pensavam que elas iam para o ciclo de oração, que era 5 irmãs, 4 a 5 irmãs, pensava que ninguém ia orar, que era só elas, que Deus não estava respondendo. Aquelas irmãs foram avivadas, Deus desceu uma graça tremenda. E detalhe, o centro espírita foi expulso de lá, foi despejado, foi lá para uma outra cidade. Deus transformou aquela igrejinha numa sede. Aquela igrejinha, até os dias de hoje, ela é grandona, virou sede. Sede, se eu perguntar, procurar saber, Igreja Deus e Amor, na José Cândida da Silveira, em Belo Horizonte. Ela virou sede, grandona. Deus fez a obra, porque eu costumo dizer, ou seja, eu fui por livre e espontânea pressão, mas Jesus pegou o meu coração, porque eu fui pelo medo que eu ouvi da voz, mas ali eu fiquei, Jesus trabalhou, e eu costumo dizer que Satanás precisou de entrar no meu corpo, a Jesus, Satanás precisou de entrar no meu corpo, Deus usou o próprio capeta para realizar a obra dele, entendeu? Então, assim, quando Deus quer operar, até Satanás tem que obedecer. Até Satanás tem que obedecer. Porque Sim. se aquele cão não entrasse no meu corpo, aquele homem não me levaria para a igreja. Que, na verdade, eu sempre falo, irmã, em toda meu oportunidade de pregação, de falar, eu falo assim que quando o inimigo age, ele não vai agir como Deus permitiu. Sim, Deus permitiu ele agir, porque você deu liberdade ele agir. Quando para sair, é a mesma coisa. O inimigo saiu porque Deus expulsou ele do lugar. Né? Exatamente. Agora, você vai deixar a casa vazia, sem a presença de Deus, procurando Deus em qualquer lugar. Deus não está em qualquer lugar, não. Verdade. Eu sempre falo isso. Porque, mas não, é heresia. Eu falei, não. Se o inimigo age, é porque Deus permitiu, porque você deu liberdade para ele poder agir em sua vida. É verdade. É verdade. Então, Jesus fez uma obra maravilhosa, no final das contas, ele assinou, doutor Jesus aqui. Então, ele pegou uma pessoa que tinha levantado contra a obra dele, contra o povo dele, ele levou lá dentro dessa obra e começou a obra da libertação na minha vida lá, aonde que eu levantei o calcanhar contra aquele povo. Então, Deus é maravilhoso. E aquele cão que estava me usando foi envergonhado lá, foi expulso lá, para a glória de Jesus Cristo. Porque quando Deus quer trabalhar, ele pega e fala, te permite entrar nela. Vai entrar nela, pode entrar, que agora eu vou fazer a minha obra. Pronto. Deus não conta, né? Deus, ele não trabalha em parceria com o capeta, não. Ele manda em tudo. Ele manda em tudo. Ele manda em tudo. Então, tudo é para cumprir. Aquilo que era maldição transforma em bênção. E aí começou uma jornada da minha vida com muita luta. Minha cama levantava, o inimigo pegava pelo pescoço. E aí aquela luta, o inimigo falava através do rádio, mudava a estação, chamava meu nome pelo rádio, aquela guerra. E aí, o que acontecia? Eu falei que não ia pisar naquela igreja mais. Mas toda vez que acontecia essa coisa esquisita lá dentro de casa, eu corria para onde? Para a igreja. Para a igreja. Para a igreja. O irmão falou uma coisa que me fez lembrar aqui, que até a minha irmã, que é missionária Viviane, ela vai ver uma hora, até pode falar isso. A irmã falou do rádio que não desliga, rádio que toca, né? Uhum. Sabe aquela carta do Eli Correia? Antes, quando nós não conhecíamos Jesus Cristo, minha irmã ficava ouvindo aquele trem lá. Sim. Aí começou a faltar energia dentro de casa, e a minha irmã não conseguia ouvir. Ela pegou, começou a braguejar, a falar, né? Aí ela pegou e desligou. Aí começou, e a carta do Eli Correia não falava coisa boa, não. As pessoas com aquelas histórias ou é enfeitada, ou criada, ou verdadeira, que a gente não sabia, que era um rádio. A minha irmã puxou a tomada do rádio, começou a tocar, acabou a carta do Eli Correia, e quando terminou a carta, desligou o rádio. Olha isso. Olha isso. Mas não que ele não é nada a ver com ele correr, a gente não sabe a história se é verdadeira, sim. Um inimigo que agiu naquele momento. Sim, sim. Porque o mundo espiritual, ele tem muito acesso, né, na vida de pessoas que não têm compromisso com Deus, então ele manifesta. Na verdade, o mundo espiritual, tanto das trevas quanto da luz, manifesta muito, né? Sim, então, manifesta muito. É muito paralelo. Então, Jesus, ele foi assim que Jesus me resgatou.
através de uma permissão aí de um espírito entrando no meu corpo, porque já que não tinha pessoas para pregar para mim, dispostas, pessoas que dispuseram a pregar, Jesus, ele criou uma situação, porque se eu, na época, eu era uma pessoa muito apaixonada, aquela paixão de adolescência, eu era apaixonada com o pai desse meu filho. Então, ou seja, o Senhor, ele viu ali uma oportunidade de trabalhar, então vai ser através disso que eu vou levar ela para minha presença, né? Os fins justificam os meios, né, irmã? Fala bem a Exato. verdade. Na parte espiritual, não, chegou desse jeito, não quer dizer nada. Se É, foi ele que trouxe, se ele é, ficou ou não, mas o caminho foi o seu marido, exato, né? exatamente, né? O pai dos meus filhos. Então, ou seja, Deus usou ele e Deus realizou a obra. Depois ele foi uma pessoa que mais foi usada pelo diabo para contra a minha vida, para me matar, para me destruir. Mas Deus, ele usa quem ele quer. Ele faz como ele quer, né? Para cumprir o propósito dele. Então, assim, muitas experiências ruins dentro do espiritismo, do ocultismo, da bruxaria, muitas coisas que passei por ali, que eu vi, que hoje serve para alerta à vida de pessoas, para que pessoas se sujeitem a Deus, né? Como Tiago 4 diz, 4:7, né? Sujeitai a Deus e resistir o E o diabo, diabo e ele ele fugirá de fugirá vós. de vós. Então, Deus nos permite passar certas coisas, nos resgata, transforma a maldição em bênção, para que hoje nós venhamos ser representantes dele aqui na Terra acerca do Evangelho, para que pessoas sejam despertadas. Acorda desse sono, né? E veja que Sim, aqui e agora, hoje, é a oportunidade. Nós hoje estamos tendo a oportunidade de tratarmos desse assunto, né? sim, Deus, através da sua que vida, me deu a oportunidade, e aqui as sim, pessoas que vão ouvir vão ter a oportunidade de refletir, sim. E né? na minha vida aqui eu ouvindo, né, contando a irmã contando os fatos, a história, já é edificante porque você vê que não é só uma história que já, né, Uhum. igual que eu falei para a irmã, nós se convertemos logo cedo, pela graça de Deus. A partir dos Sim. meus 9 anos, eu estava ouvindo a vizinha, me levava para a igreja quando era pequeno. Mas você vê que as histórias são praticamente são as mesmas. As Uhum. histórias que com quem ele faz é praticamente as mesmas, né? Sim, Mas quem muda a nossa história é Cristo, né? é verdade. E que seja edificante para outras vidas que estão ouvindo e vão ouvir ainda. Porque Amém. se mas como que eu saio dessa? Cristo, né? Pode ser Isso. igreja Deus é Amor, pode ser presbiteriana renovada, Meu filho é- quadrangular, Assembleia de Sim, Deus, sim, independente da placa, ouça a palavra que liberta, né? exatamente. E se tiver num quarto aí agora, que não está na igreja, mas está dentro do quarto, dobra o joelho Joelho, aí e confessa Romanos 10:9, com o coração eu creio, com a boca eu confesso que Jesus é o único e suficiente Salvador, né? sim, Então, confessa ele, em seguida caminhe para uma igreja e ali fique firme. O testemunho é muito grande. Quando eu sim, fui a primeira vez no Crente Podcast, foram 2 vídeos, cada um tinha 4 horas, então é grande. é Só que grande, assim, mas a gente resume porque, né, a gente sabe que, né, a gente precisa de mais tempo, né? sim. Mas Igual, pode, pela graça de Deus, está aqui 1 hora e 23 minutos, né? 1 hora e glória a 20 e pouco que está Deus. dando. Mas falando coisa que praticamente é o que Cristo faz. Se tem alguém para ouvir, né? Ouça aquilo que o Espírito Santo diz à igreja, né? Quem, Amém. quem Tá? vem nos trazer para o Evangelho é o Senhor Jesus Cristo. Quem É liberta, que transforma, é Jesus Cristo, através do Espírito Santo de Deus, o Consolador que ele deixou aqui. Tem gente que verdade. está no sono da inocência aí, que não quer não quer um compromisso, não quer ter uma intimidade, quer o Cristo, mas não quer ter intimidade. Creio eu que, igual que a irmã conheceu a Jesus Cristo na Deus e Amor, uma igreja pioneira de Sim, oração, que tem um processo desde o Davi Miranda, os testemunhos que ele contava, né, acho que ainda tem lá em São Paulo, o Museu das Cadeiras de Roda que tem na igreja, sim, eu acho que ainda tem. Irmãos, não é placa, não estamos falando de placa, é, mas a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra do seu exato, Deus. Se às vezes você está exato, ouvindo o que nós estamos falando aqui, você vai entender que a saída é Cristo, não é o outro exatamente, lado.
A saída sempre vai ser Jesus Cristo para libertação, para cura, para transformação, né? A palavra de Deus, eu sempre falo aqui na mesma oportunidade, no YouTube, na igreja, conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é a melhor coisa que tem nessa vida, porque a gente sabe que Jesus Cristo que transforma. Ele que é a verdade. Ele fala assim na sua palavra, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sem Jesus... que liberta, ouça a palavra que cura, ouça uma palavra que traz vida ao seu coração e à sua vida. A palavra é Jesus Cristo que pode fazer tudo isso por você. É verdade. Amém, Jesus. É a verdade. Irmã, mais uma pergunta fazer para a irmã aqui. Deixa eu até anotei algumas coisas. Né? A irmã já me respondeu se tem igreja que tem represária, e tem, né? Sim. Qual a igreja que a irmã congrega hoje no estado de Minas? Nova Vida, lá na Pampulha. Pastor Oi? Divino Pereira. Nova Vida, chama Nova Vida, Comunidade Nova Vida. É bênção também, irmã? É cheio bênção. Do fogo do poder? Na igreja que eles não trabalham muito com os dons, não, mas eles trabalham muito com a palavra, entendeu? A palavra rema, sabe? Tem muita palavra, e a palavra liberta, né? Então, é uma igreja muito estruturada, muito séria. Então, que bom. Nós estamos ali, situados ali. Glória a Deus. Bom. Eu estava ouvindo num podcast que a irmã participou, do filho da irmã que com 10 anos teve epilepsia, em que a irmã que pode falar um pouquinho disso aí, irmã? Porque às vezes tem gente que está passando, às vezes, pelo mesmo processo e não sabe como se livrar disso. Na verdade, quando eu fiquei grávida do meu filho, né, essa gravidez esse filho que eu trouxe aqui, que o inimigo falou que queria comê-lo, que era para abortá-lo, para tirá-lo, para eles comerem, sabe? Esse filho é o mesmo filho que, quando eu estava grávida de 3 meses dele, eu tomei um monte de remédio de epilepsia, de um rapaz que era filho de uma madrasta minha. Eu estava na casa dessa madrasta e esse rapaz é epilético. E ali eu peguei todos os medicamentos, eu tentei suicídio, juntei todos os medicamentos junto com esse tanto de tarja preta e tomei. 3 meses de gravidez. Desmaiei numa quinta-feira. Fui voltar na segunda-feira, desacordada. Deus me deu livramento, não morri, meu filho não morreu, mas quando passa-se 10 anos, o meu filho começou a desenvolver uma crise que ele estava na escola, de repente, ele caía, morria. Aí caía, morria como? Perdia os batimentos cardíacos, perdia a pulsação, perdia tudo, ficava branco, com o lábio branco, perdia tudo. Aí a escola notificou, né, a diretora mandou chamar os pais, e falou, mãe, não tem como mandar essa criança para a escola mais, precisa de fazer um tratamento, a gente não pode recebê-la. E aí a vida agora teve uma mudança, aí comecei a levar para o hospital. Deus, na época, abriu uma porta de um empresário que apadrinhou o meu filho, e aí me deu condição de fazer exames computadorizados, tomografia computadorizada, exames mais caros que a gente não tinha condição de pagar na época. E aí fizemos todos esses exames, a neurologista pegou e falou comigo, olha, ele tem uma epilepsia rara. Aí eu falei, doutor, e aí? Ele tem uma epilepsia rara, mas e aí, dessas vezes que ele cair, desmaiar, morrer, parar tudo, e se ele não voltar? Tem chance dele não voltar, ou ele voltar? Como que é? Qual que é a garantia? Ela falou, não garantia nenhuma, mãe. Como é rara, pode ser que nessas crises aí ele volta, e pode ser que vai ter um momento que ele não vai voltar mais, a pulsação dele não vai voltar mais. Só que lá atrás, pastor, eu trabalhei com um espírito chamado Umulum do Inferno. Ele coloca epilepsia nas pessoas, inclusive coloca aquela doença cientificamente chamada de catalepsia. E lembra, eu não sei se o senhor já viveu isso, eu morei no interior, tinha muitas pessoas que morriam e depois o pessoal contava que depois o caixão estava pegado. Sim, então, por lado de dentro, ou revirado o corpo lá de dentro. Isso.
Isso pela ciência catalepsia. Só que no espiritual, é um espírito chamado cúmulo do inferno. O que ele faz? Ele entra na pessoa, tira todos os batimentos da pessoa, e ali, quando a pessoa morreu, e nesse caso lá, né, no interior que eu via, depois que a pessoa estava sepultada, ele voltava, a pessoa voltava à vida, mas aí já estava naquele ambiente. E essa médica virou para mim e falou assim, mãe, não é garantido. Tá. E ali eu comecei a buscar, comecei a pagar, pedir Deus, pagar preço, campanha, em oração, em jejum, e aquela busca incessante para a cura daquele menino, para Deus jogar por terra aquele demônio. Eu não sabia por onde tinha entrado, não sabia, e eu orando. E nessa época eu já estava firme, já estava congregando na Igreja Nova Jerusalém de Cristo. Estava congregando a Nova Jerusalém de Cristo. E aí eu estava firme ali com o Senhor, e aquela busca. Aí um certo dia, aí o meu filho foi diagnosticado, a médica falou, até 18 anos ele vai ter que parar de estudar, não vai estudar mais, você vai ter que parar de trabalhar para cuidar do seu filho, agora a rotina de vocês vai mudar, porque o seu filho precisa de atenção perto, porque ele tem uma doença rara. Eu falei, mas como que essa epilepsia é uma epilepsia, sendo que ele não debate? Ele não baba, ele não debate, ele só cai e perde os batimentos. Ela falou, é uma doença rara, não é comum. Tá bom. Aí estou buscando, estou orando, estou jejuando, estou buscando, fazendo campanha, fazendo propósito, buscando de Deus, buscando. Aí um certo dia eu estava em casa, deitei ali na cama, assim, por volta de umas 2 e pouca, 3 horas. Quando eu deitei, que eu fechei os olhos, veio na minha mente, eu pegando os remédios, o Espírito Santo trouxe, pegando os remédios do jovem lá, o menino era adolescente, pegando o remédio dele, as taxas pretas, tudo taxa preta, tudo e tomando. Na hora o Espírito Santo falou, tá vendo aí? Quando você tomou, você deu lugar para esse espírito adentrar e passar a ter direito legal de trazer a mesma epilepsia para o teu filho. E tem gente que, irmã, eu até lembro na palavra que fala que o apóstolo de Jesus Cristo estava pregando lá e o ministro jogava no fogo, Sim. tinha um ataque, aí vieram lá, mas é por causa do pecado do pai ou da mãe. Uhum. Aí Jesus Cristo falou assim, é para que a glória do Senhor se resplandeça na criança, para ser liberto, curado. Sim. Hoje em dia, tem muitos lugares, aqui os de perto, na verdade, procurar saber da minha família, um pouco da minha irmã, que eu perdi minha irmã também em dezembro, dia 4 de dezembro, tinha umas coisas que acontecia do mesmo jeito. Ataque, ia para médico, fazia exame, não achava nada. Nada. Certo. E o inimigo tomou por causa que, às vezes, a pessoa não sabe. Igual, foi a irmã que percebeu onde que o inimigo entrou, não deixou a legalidade entrar, e ali já fechou a porta, orou para que Deus operasse na vida do filho da irmã. Agora, tem pessoas que pegam o problema, não quer ser liberta, a palavra chegou ao coração dela, não aceita transformação, não aceita a cura, e fica questionando Deus, por que o Senhor não me cura? Sendo que a cura já foi liberada, a pessoa não aceitou a Jesus, não aceitou a cura que Jesus enviou para ela. É então, verdade. às vezes, tem pessoas, às vezes, irmã, que falam bem a verdade para a irmã, vai na igreja, ouve, e não quer ter uma intimidade, não quer ser liberto, quer viver com aquela história, com aquela vida, e não quer mudança, não quer, tem gente que não quer, aí tem gente que acha que, como eu falando desse jeito, acabo sendo grosseiro, mas é verdade, você não quer, o Senhor Jesus não vai forçar você a alguma coisa, você percebeu por onde entrou? Fecha a porta, filho. Exatamente, Fecha a porta. exatamente. Você sabe que eu estava buscando, né? A Bíblia diz que quem busca, acha. Sim. Né? Eu estava buscando, e quando a gente busca, o Espírito Santo nos mostra. Sim. Então, quando eu estava buscando já há um tempo, o Espírito Santo veio e trouxe na minha mente, ó, me mostrou pegando, veio o flash aqui, pegando. Quando ele me mostrou, eu já posicionei, já me coloquei de pé, pedindo Deus perdão, arrependendo do tempo de ignorância que eu fiz isso sobre meu filho, não conhecia, era usada, e aí fui confessando e fui fechando a porta para esse demônio, falando para ele, na vida do meu filho você não tem mais poder, meu filho é de Jesus Cristo. O meu filho também era para ser um homossexual, pastor. Eu tive que guerrear e falar na vida do meu filho, não. Na vida do meu filho, não, porque lá atrás eles queriam comer meu filho. Eu falei, não vou dar.
Então tá, ele vai nascer, mas ele vai ser um homossexual e um pai de santo para nos servir. E aí eu precisei de posicionar, fechar essa porta e posicionar, entregar a Deus, pedir a Deus perdão, porque não é pelo que lá atrás eu não conhecia, que eu não tenho que pedir perdão, não, eu não conhecia, eu tenho que me humilhar e reconhecer o meu erro, né? Sim. Então, assim, o que o senhor trouxe aí são pontos que a gente pensa que não tem nada a ver. Ah, lá atrás do passado eu nem lembro mais. Ó, Deus não se lembra do nosso passado, não é? É Arrependeu, jogou verdade. fora. Jogou Sim. fora, mas Satanás se lembra. Timóteo fala isso. Satanás se lembra. E se a gente não fechar as portas para o inimigo, ele vai vir na porta ali sempre, porque ele se Sim, lembra. Né? Então, a gente sim, precisa de tomar cuidado, alinhar a palavra de Deus e entender que o mundo espiritual, ele é real e a gente tem que ser prudente como a serpente. sim. Irmã, só para encerrar agora, Sim, hoje em dia, o inimigo ainda influencia, a irmã já liberta, já transformada numa sim, pastora que glória a prega, Deus. que conta seu testemunho em vários lugares. O inimigo ainda tenta influenciar para que a irmã volte atrás de alguma coisa, porque ele ataca, né? Sim. Na verdade, o que acontece? Eu costumo falar, pastor, que o inimigo, ele sabe quais são as nossas vontades. Quanto mais a gente deixa o nosso coração cheio de vontade, mais o inimigo vai ter munição para investir. Tá? Então, o que acontece? Não que eu seja perfeita, mas eu procuro fazer como? Jesus já me deu tudo, sabe? Jesus já me deu tudo, me deu uma grande oportunidade e eu sou filha dele hoje. Eu não preciso mais que isso, as outras coisas vão ser acrescentadas. Então, eu procuro preencher meu coração com a palavra de Deus. Então, tudo que o inimigo tenta, ele tenta. Agora, sobre mim, ele não tem, vamos dizer assim, é, artifícios para tentar me influenciar. Mas o que ele faz? Ele tenta influenciar atacando os meus. Sim. Entendeu? Então, Na verdade ele tem gente que cai pelos gatilhos. Se a pessoa não cai uhum, pelo gatilho que ele é estrategista, ele sim. tenta atacar ao redor, né? Sim. Então, aí, o que ele faz? É isso. Então, comigo, ele não consegue, porque eu estou aqui, já peguei e falei, não, eu já recebi, vou levar a sério, eu amo o Senhor, eu não sei viver sem o Senhor, então, para mim, não faz diferença nada do que o diabo oferecer. Eu não Sim, sei viver sem o Senhor e acabou, eu não sei viver. sim, Não é um argumento, assim, para mostrar que eu sou mais santa. Eu não sei viver sem Cristo. Não dá. Só sim, que aí ele usa o quê? Para tentar minar o coração da gente, o ânimo da gente. Vai querer atacar um filho, vai querer atacar uma. Aí é onde que a gente precisa ficar o quê? Cercado pela palavra. Sabendo, hoje mesmo eu estava pensando, o senhor me falou sobre Abacuque, eu estou vivendo uma situação com a minha filha, e aí hoje eu fiquei assim, muito triste com a injustiça, porque as leis, né, a legislação aqui nessa terra, ela muitas das vezes ela é injusta. E aí eu fiquei triste com algo que aconteceu e aquilo ali ficou permeando. E aí o Senhor me deu pela manhã no devocional Abacuque. E aí, quando foi à noite, quando eu fui tomar o meu banho, aquele inimigo tentando ali colocar aquela tristeza, sabe, aquela raiva para querer falar mal de autoridade, né? Autoridade aí da terra, aí eu falei, não, não, não. Comecei a jogar fora e repreender e adorar o Senhor. Comecei a adorar, falei, vou adorar, adorar. Aí passou. Então, nós temos que ter estratégias, porque de um jeito ou de outro, ele vai querer vir tentar esfregar na cara da gente algo para tentar mexer com as nossas emoções. Já que sim, comigo eu estou focada aqui, né? Não que seja mais santa, mas meus olhos estão aqui, para mim o Senhor é tudo. Mas ele vai mexer num filho, vai mexer num cônjuge, vai mexer né, em alguém que você ama muito para querer te desestabilizar. Então, na hora que eu percebi essa estratégia, eu comecei a adorar. Eu comecei a adorar, vou adorar o Senhor, e fui adorando, adorando, e acabou, passou. Aí passou. Então, vem sim dessa forma, mas a gente precisa ficar vigilante o tempo todo, né? Como você me perguntou, tempo todo, porque uma pontinha hoje do iceberg vira o sim, afundado navio amanhã. sim.
A Na fundo verdade, na glória. a palavra de Senhor Deus já fala, né? Vigiai o tempo todo, né? Vigiai sem cessar. E aquele Uhum. que porque a gente não pode dormir, né, irmã? No ponto. Eu falo assim, dormir porque a gente fica, às vezes, achando que tá tudo bem, né? Vai É, empurrando com a barriga, e na verdade não tá. Amanhã eu é oro, depois verdade. eu faço, e na verdade Deus te chamou para hoje, é hoje. E se você tá dando legalidade, né? Às vezes nós se blinda, né? Mas os Sim, nossos a gente tem que orar e continuar orando, perseverando em oração, para que eles também não venham vacilar o pé. E se vacilar, a gente tem que estar orando mais ainda, né? Com mais é verdade. intensidade, para que o nosso clamor chegue aos céus como incenso agradável ao Senhor. É Irmã, desde verdade. já, eu agradeço a irmã que, olha, que atendeu o Amém. convite desde já. Amém. Foi algo especial para hoje, esse testemunho, Glória a que Deus Deus. possa abençoar a vida da irmã, a equipe Amém. da irmã que falou comigo. Na Amém. semana passada era para ter marcado, também aconteceu algo que também não deu para fazer, e eu agradeço Sim. muito no nome de Jesus, tá bom? E Amém. eu espero que uma outra oportunidade a gente possa estar numa outro ambiente, num estúdio mais fechado, né? Que Amém. se, quando tiver uma agenda para cá, possa ter uma para cá para São Paulo. Eu moro aqui no Sim. interior de São Paulo, na cidade de Mairink, né? Não sei se a irmã já ouviu Sim. falar. Já ouviu Não, falar? não. Não, não. Ouvi não. Mas aí é Aqui bom? de Aqui é perto de Sorocaba, dá Sim. 48 quilômetros de Sorocaba. É perto, uma hora, Ah, 40 minutos, uma hora mais ou menos ali, que bênção. dependendo como que tá. Sorocaba eu estive. Sorocaba. Então que é perto? Que bom. É bom. Aí quando a gente estiver vindo para cá, dá um alô que a gente marca uma Sim. outra, que tem aqui na região aqui um outro podcast, né, uma sala, a gente grava Sim. A com missionária mais Zilda, liberdade. ela conversou comigo, né? Então ela sempre me chama aí. E eu estou num processo agora, mas acredito que em breve nós vamos estar juntos aí, e aí a gente aproveita a oportunidade. Tá bom, Deus Né? abençoe. Muito obrigado. Desde Amém, já pastor. que o ministério da irmã possa ser ampliado, as tendas também, o Em nome chamado de de ir, de pregar o evangelho a toda criatura, né? Sendo homem, sendo mulher, sendo qualquer um Amém. jovem, possa, possa ampliar nossas tendas cada vez mais, que salvar mais vidas, mais pessoas, né? Que a palavra fala, conhecereis da verdade, e a E verdade é vos verdade. libertará. Desde já Amém. agradeço muito, irmã, em nome de Jesus, tá bom, irmã? Deus Amém. abençoe, que a graça e a paz do Deixa, Senhor Deus. deixa eu só pincelar aqui algo aqui rapidinho, Sim, pastor, para a gente fechar sim, com sim, chave sim, de sim. ouro. Olha só, lá atrás eu comecei falando que meu sonho era ter família, né? Sim. Aí Jesus me deu uma família maravilhosa. Que bom, Deus abençoe. E aí, Jesus, eu tenho netos hoje. Então, Jesus Que me deu uma bom. família maravilhosa. Então, assim, Satanás, ele imita, Jesus faz, né? Sim. Para quem vai ouvir aí, espera no Senhor, porque ele faz bonito, ele faz para a glória dele, né? Para fechar o testemunho da irmã, então Deus, o Senhor Jesus Cristo, deu tudo aquilo que a irmã sonhou. Preencheu os Tudo, espaços, as lacunas em que antigamente a irmã sentia falta, hoje deu, por mais que sentia a falta da mãe, do sim, vô, mas o Senhor tudo, ele trabalhou no coração e preencheu tudo. os espaços que faltavam. Restaurou, Com os restaurou filhos, tudo. com a família, com os Isso, netos, o Senhor te deu em dobro, irmã. em dobro, pastor, foi em dobro, verdade. Foi um prazer, viu, pastor, estar aqui com vocês. Deus Um abraço na abençoe. família aí, abraço a todos aí. Sim, tá minha esposa tá em cima em casa aqui, né? Tudo eu Sim, faço de acordo com ela também, sabendo glória a do que eu Deus. faço. E eu acho importante isso, porque Isso, o ID do Senhor é para todos, irmão. E é tem gente que está verdade. se. Muitas vezes eu falo, que até eu falo com o meu pastor, às vezes, não. Tem muitas pessoas que estão se acovardando e não querem viver o Sim, Evangelho de Cristo. é verdade. É verdade. Mas obrigado, irmã. Deus abençoe em nome de Jesus. É um prazer Amém. mesmo. Agradeço Amém. a irmã que me respondeu no WhatsApp. Acho que é Tá Karine o bom. nome dela, se não Ah, estiver errado. isso. Laís. Que, Laís, Deus abençoe a vida Isso. dela também, que Amém. já me atendeu, foi muito ali educada, falando. Em nome de Jesus, tá Amém. bom, irmã? Glória a Deus. Amém. Obrigada, viu, pastor? Shalom Deus a todos abençoe, aí, meu querido. viu? A sua Deus vida abençoe. também. Amém. Paz. Amém. Paz. Irmã?